Olá, muito bom dia. Eu começo essa edição falando de um incêndio de grandes proporções no Largo do Paissandu, bem no centro de São Paulo. Um prédio inteiro desabou. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações pra gente. Bom dia, Bittencourt. Como é que está a situação por aí agora? Olha, a situação ainda realmente uma correria muito grande. A gente acompanha o belíssimo trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Nós recebemos uma informação de um morador, enquanto estávamos no break, eu conversei com um morador. Teria ocasionado esse incêndio por volta das 2 horas da manhã, uma explosão no quarto andar de um botijão de gás. A informação é que os moradores, Cássio, que moravam nesse prédio ocupado, que agora se resume a escombros, como o Sérgio está mostrando nesse momento, eles conseguiram descer. Mas a preocupação fica para as pessoas que está... Você vá para lá, para sua segurança. Tá bom, tenente. O tenente está pedindo para que a gente se afaste um pouco. Estamos ao vivo aqui. E essa era a informação, Cássio. Uma explosão no quarto andar. E a partir daí as pessoas evacuaram o local, deixaram rapidamente. Mas aquelas que estavam morando no andar superior, essa é a dúvida, se elas conseguiram sair a tempo ou não. Nesse primeiro momento, trabalho de rescaldo aqui nos escombros e também no combate ao incêndio ao prédio ao lado. Já a gente percebe que já há um controle no prédio ao lado, mas a partir daí, um trabalho agora para saber se existem pessoas soterradas aqui ou não, Cássio. E, Marcelo, já que tu chegou com essa informação, essa novidade, que o motivo seria a explosão de um botijão de gás e por ser uma área invadida, um prédio de ocupação ilegal, poderia ter ligações de energia elétrica ilegais, muito materiais inflamáveis. Também o Corpo de Bombeiros chegou a comentar que o porquê esse fogo se alastrou tão rapidamente para esse prédio chegar a vir abaixo em poucos segundos. Ah, sim, Cássio, como você disse, prédio, uma ocupação ilegal já há vários anos e cômodos foram feitos com madeira, material de grande fácil combustão, material extremamente volátil e a partir daí dessa explosão o fogo se propagou rapidamente e as pessoas, muitas estavam dormindo, até por conta do adiantado horário, já por volta da 1h da manhã, né? E o que a gente, ao chegarmos aqui, a gente encontrou já o prédio completamente tomado pelas chamas. Fomos a primeira equipe a chegar aqui no local. Estamos ao vivo para todo o Brasil com exclusividade, Cássio, e nós conseguimos registrar, infelizmente, o exato momento em que o prédio veio abaixo. Toda a edificação veio abaixo. Nós já estávamos percebendo estralos ali na estrutura, a estrutura muito comprometida, conseguimos nos posicionar até por conta da segurança da equipe, mas em questão de segundos, após um forte estrondo, toda a edificação veio abaixo. Houve uma correria, um pó muito forte subiu, o Corpo de Bombeiros rapidamente deixou o local e inclusive havia preocupação se agentes do Corpo de Bombeiros que estavam combatendo fogo teriam sido vitimados, atingidos por esse prédio que veio abaixo. Está sendo feito nesse momento uma contagem de todos esses agentes para saber se todos estão aqui e agora o combate ao fogo ao prédio ao lado. E a partir daí fazendo o rescaldo toda essa estrutura que veio abaixo, esse escombro. E existe, inclusive, a possibilidade de cães farejadores virem para o local em busca de vítimas, possivelmente vítimas que poderiam ter sido soterradas. Marcelo, agora já que está aí no local, pode dar um panorama do ambiente? Tem Corpo de Bombeiros, tá a polícia, tem muitos moradores aí curiosos também, vizinhos, olhando como é que está a situação do entorno desse prédio que acabou desabando aí no Largo do Paissandu, bem no centro de São Paulo. Pode dar esse panorama para todos os telespectadores aqui do SBT Notícias? A gente está vendo que o Corpo de Bombeiros está pedindo para a gente, né, manter uma distância até por questões de segurança, sim, mas tu pode nos falar como é que está esse panorama? A gente vê que tem mais de 40 viaturas, mais de 60 homens do Corpo de Bombeiros, mas o que mais tem no entorno? A gente poder tentar entender a dimensão desse incêndio e o que realmente ele atingiu. Olha só, atrás de gente tem muitas pessoas curiosos, pode até ter moradores que acabaram escapando. Esse pessoal, o que esse pessoal está fazendo? É apenas moradores desse prédio, moradores vizinhos? Pode dar esse panorama para a gente, Marcelo?
muita gente aqui, a área é completamente isolada, são cerca de 40 viaturas só nesse espaço que eu estou. Sérgio, mostra por ali, olha só a quantidade de pessoas, Cássio, que estão acompanhando aqui o trabalho. Muitos curiosos, mas também muitas pessoas, Cássio, que estavam morando nesse prédio ocupado, nessa ocupação. Uma explosão que aconteceu por volta das 2 horas da manhã, 1h30, de acordo com os moradores no 4º andar, um botijão de gás acabou explodindo e pelo excesso de material extremamente volátil, o fogo se propagou rapidamente, atingindo os andares superiores. Quem morava ali no 4º andar, 3º, conseguiu descer, deixar o prédio rapidamente. Mas a preocupação dessas pessoas é de quem estava habitando os andares superiores. Se houve tempo hábil, Cássio, delas deixarem o prédio. Agora, a preocupação também, Cássio, muitas crianças a gente visualizou por aqui, pessoas idosas, a gente percebeu algumas intoxicadas, não só pela fumaça, mas depois que o prédio veio abaixo por conta desse pó. Portanto, o cenário é exatamente isso. A polícia agora tentando controlar um pouco o caos aqui, que várias pessoas acompanhando, muitas inclusive atrapalhando o trabalho, não só do Corpo de Bombeiros, como da Polícia Militar, por conta da curiosidade. Mas a maioria aqui eram pessoas que estavam morando nesse edifício ocupado, Cássio. Marcelo, até não sei se tem essa informação através da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros de quantas pessoas aproximadamente moravam nessa ocupação ilegal. Tem essa informação ainda para ele ter uma ideia se realmente há um grande número de vítimas ou não? O caso é extremamente preliminar. Se fala, por ser uma área invadida já há um bom tempo, né? Eu, inclusive, conversei com os moradores, não se tinha um cadastro da quantidade de famílias que estavam aqui. O que foi me passado é que todos os andares estavam ocupados por dezenas de famílias, que inclusive iam fazendo o chamado puxadinho, pequenas casas de madeira dentro do edifício, pequenos cômodos, né? Então portanto, fica muito difícil, neste primeiro momento, saber quantas pessoas ali estavam. Agora é um trabalho mais da Defesa Civil, também da Prefeitura, para saber se existiam ou existe algum órgão, alguma ONG que fez aí o cadastro dessas pessoas. Neste primeiro momento, agora a maior preocupação é combater o incêndio no prédio ao lado e, a partir daí, fazer uma verdadeira varredura nesses escombros para saber se existem aí vítimas soterradas ou não, Cássio. Então tá, a gente acompanha imagens ao vivo desse incêndio neste prédio de 10 andares que aconteceu no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Em segundos, ele veio abaixo logo após uma grande explosão. O Marcelo Bittencourt trouxe a informação ao vivo aqui pra gente que o motivo dessa explosão seria a explosão de um botijão de gás, mas ainda não há informações do número de vítimas. Mas que sim, em todos os andares, nos 10 andares desse edifício, haviam muitas famílias, entre elas muitos idosos e também crianças. Esse edifício que foi invadido, antigamente era um prédio da Polícia Federal, mas já foi invadido há muitos anos por essas famílias que estavam fazendo aquele famoso puxadinho. Então, cada vez é aumentando o número de ocupantes. Por isso, a preocupação muito grande com o número de vítimas. Inclusive, o Marcelo nos adiantou que do 4º andar, onde aconteceu a explosão, para baixo, muitas famílias tiveram tempo e sim conseguiram se salvar. Inclusive, estão ali acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, todo o resgate que já dura há mais de horas nessa madrugada de terça-feira, nesse feriado aqui, no dia 1º de maio. Inclusive, a gente pode acompanhar que a fumaça é muito grande no local. Inclusive, o Marcelo Bittencourt está com dificuldades de falar, porque deve ter inalado muita fumaça. Marcelo, até eu queria saber o teu relato. Está muito complicado acompanhar, a fumaça está muito forte. A gente viu que está até, inclusive, está meio embargado, né? Está com dificuldade de falar. É por causa dessa fumaça que está tomando conta aí do centro de São Paulo? Não resta dúvida. Aqui acabou tomando conta de todo o local. E agora há pouco, enquanto você estava falando, parte da fachada do prédio da frente também veio abaixo. Por isso, a preocupação abaixo. Por isso, a preocupação, Cássio, do Corpo de Bombeiros de isolar a área. Pedir para o Sérgio se aproximar um pouco mais. A gente vai chegar até essa faixa limite que não foi passada, mas a preocupação dos homens do Corpo de Bombeiros de fazer o isolamento da área, porque a estrutura do prédio que veio abaixo foi completamente comprometida. A questão de segundos
Parte da marquise do segundo prédio, que está em chamas nesse momento, também veio abaixo, inclusive o risco de vitimar agentes do Corpo de Bombeiros. Por isso, esse trabalho de isolamento da área, porque inclusive, Cássio, como você bem lembrou, era uma área de invasão, botijões de gás, né, ligações clandestinas e o risco agora também de explosões desses botijões que agora estão soterrados no meio de todo esse escombro, Cássio. Marcelo, existe agora o risco de novas explosões, já que o prédio praticamente veio abaixo, foi totalmente consumido pelas chamas, inclusive já atingiu o prédio ao lado. Há um risco agora, até para a gente ver pela área de isolamento, que acabou até aumentando. O Corpo de Bombeiros está mantendo a segurança do local, mas há um risco de novas explosões. Por isso esse trabalho tão minucioso e cuidadoso do Corpo de Bombeiros. Não resta dúvida, viu, Cássio? Até porque muitos botijões de gás. A gente disse, uma área invadida já há muito tempo, muitos botijões de gás. Inclusive, quando o fogo estava consumindo o prédio, nós ouvíamos explosões a cada minuto, mas com o desmoronamento de toda a edificação, há o risco de botijões de gás, inclusive concentrado, o forte calor. Por isso, o trabalho de resfriamento aqui por parte dos agentes do Corpo de Bombeiros para evitar novas explosões. Área completamente isolada para retirar essas pessoas que estão acompanhando todo o trabalho, não só da polícia, mas também do Corpo de Bombeiros, porque estão preocupadas. Pessoas essas, Cássio, que têm conhecidos, parentes que estavam nessa edificação. E a dúvida é saber para onde essas pessoas foram e se elas estavam no interior do prédio quando ele estava tomado pelas chamas e, infelizmente, acabou vindo abaixo, Cássio. Marcelo, até a gente pode ver pelas imagens ali do outro lado da área isolada, tem muitas pessoas, muitos curiosos, muitos moradores da região. Entre essas pessoas, tem algum morador dessa ocupação? Não sei se a gente consegue localizar alguém para poder conversar com a gente ao vivo aqui no SBT Notícias. Se sabe de informação de algum parente, de algum amigo, de algum vizinho, se essa pessoa está desaparecida, se ela foi para algum lugar. A gente consegue conversar com essas pessoas? Eu sei que tu está aí no meio praticamente de um fogo cruzado, numa área de bastante perigo, mas poder conversar para a gente poder até dar uma humanizada aqui na situação, saber, poder até tranquilizar parentes que estão acompanhando o SBT Notícias, se a gente conseguir conversar com alguém. Eu sei que a área está isolada, mas se a gente poder localizar alguém que conhecia alguma pessoa, ou se a gente tem informação se essas famílias conseguiram realmente se salvar, ou se essas pessoas não têm nenhuma informação, inclusive a gente aqui, o próprio Corpo de Bombeiros, não tem informações ainda de vítimas, a gente não sabe a real dimensão que esse fogo acabou causando, né, aí no centro de São Paulo. Nós conversamos com os homens da Polícia Militar, inclusive eles estão aqui. É um pedido, inclusive, da Polícia Militar, Cássio, para que nós não conversemos com essas pessoas. Agora, nesse primeiro momento, elas estão muito nervosas e qualquer informação dada pelo achismo ou até mesmo no auge da preocupação, pode inclusive atrapalhar e transformar toda a região aqui num pandemônio. O que é certo, oficialmente, é o trabalho que a gente faz com seriedade, é o jornalismo do SBT. Nós estamos trabalhando com a informação oficial do Corpo de Bombeiros. Neste primeiro momento, ainda não há informação de vítimas, de pessoas mortas. Há informação de pessoas, sim, que saíram daqui, deixaram o local intoxicadas, há outras até com pequenas queimaduras que foram levadas para hospitais da região. Mas oficialmente não há informação de pessoas mortas, de vítimas fatais. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer esse trabalho, Cássio, de prestação de serviço emanado com o órgão oficial, que é o Corpo de Bombeiros. Estamos em contato direto com o capitão que está aqui à frente de todo esse trabalho de combate ao fogo e, a partir daí, aí sim, se fazer um trabalho de varredura para saber se existem ou não vítimas no escombro. Portanto, até porque, Cássio, muitos curiosos, as pessoas que moravam aqui no local estão deixando aqui a região, procurando hospitais em busca de parentes. Mas aqui agora, muita gente que mora aqui na região, que vem aqui em busca de informações. Cássio. Obrigado, Marcelo. Então eu te acompanho imagens desse incêndio que acabou atingindo aí o centro de São Paulo, um prédio, gente, de 10 andares, que acabou tendo uma explosão aí no quarto andar de um botijão de gás. E após essa grande explosão, inclusive o Marcelo Bittencourt estava ao vivo acompanhando
tudo veio abaixo. Em poucos segundos, esse prédio de 10 andares veio abaixo, assustando, aterrorizando muito a população do centro de São Paulo. Ainda não há informações certas se houve vítimas ou não, mas o Marcelo conseguiu nos adiantar que as pessoas que moravam nessa ocupação, que era ilegal, o pessoal do quarto andar para baixo conseguiu se salvar até pela proximidade, né, do andar térreo. Mas a gente está preocupado, a gente até quer passar a informação de forma correta para você aí de casa sobre o número de vítimas. Por enquanto, o Marcelo está lá acompanhando diretamente o Corpo de Bombeiros. A gente é a única emissora ao vivo a acompanhar essas imagens dessa explosão que acabou, inclusive, atingindo um prédio ao lado. Então, o Corpo de Bombeiros fez um isolamento muito grande da área, está preservando a segurança dos moradores e também das vítimas, inclusive do Marcelo. Ele está ali numa área de isolamento, muita gente também da imprensa acompanhando. O Marcelo, inclusive, está com dificuldade de falar, de inalar tanta fumaça também, tanta poeira que acabou subindo com essa explosão desse prédio aí que fica no Largo do Paissandu. O Corpo de Bombeiros está trabalhando incessantemente, trabalho muito forte, são mais de 40 viaturas, mais de 60 homens também com a ajuda da Polícia Militar para tentar evitar uma tragédia ainda maior. Inclusive, Marcelo, essa área de isolamento está a quantos metros? Está a poucos metros. O Corpo de Bombeiros fez um isolamento ainda maior para manter a segurança também de outros prédios, para que esse incêndio não se propague e atinja outros locais. É isso mesmo? Exatamente, cerca de 50 metros. Nós estamos muito próximos de onde a estrutura veio abaixo, todo o edifício veio abaixo. Por que esse isolamento? Como nós já adiantamos, muitos botijões de gás, ligações clandestinas, e o Corpo de Bombeiros tem medo de novas explosões, até porque o prédio estava em chamas quando ruiu, muito quente. E aí toda essa concentração pode criar uma espécie de bolsão embaixo de todo esse escombro, Cássio, e novas explosões ocorrerem. Por isso a gente percebe agora o trabalho de esfriamento. Mas, Marcelo, por que eles estão jogando água ali nos escombros? Exatamente para fazer esse resfriamento, para evitar que novas explosões ocorram. E também esse isolamento, nós estávamos falando agora há pouco, quando a marquise parte da fachada do prédio, do segundo prédio, que ainda está em chamas, Sérgio de Oliveira mostrando neste momento, ele veio abaixo, colocando em risco também pessoas que poderiam estar ali próximo. Por isso, esse isolamento. A gente percebe que desde que a parte da marquise veio abaixo, o Corpo de Bombeiros deu uma parada, amenizou ali o controle do prédio ao lado. Agora está fazendo um resfriamento exatamente para evitar explosões de botijões de gás que estejam aí no local. Cássio. Marcelo, não sei se tem essa informação, mas aqui a gente chegou que antigamente esse prédio funcionava, a Polícia Federal era uma sede da Polícia Federal e depois veio a ser ocupada por esses moradores. Essa ocupação começou a crescer cada vez mais no passar dos anos. Tem informação por que esse prédio foi abandonado, por que ele foi tomado por esses moradores, por muitas famílias que não tinham onde morar? Era uma briga jurídica que já se estendia por alguns anos. Essa área foi ocupada, inclusive pedido de reintegração de posse, mas por conta aí da morosidade da justiça, esse prédio foi tomado. Dezenas, centenas de famílias estavam no local, inclusive já havia sido feito o pedido para a Prefeitura de São Paulo para fazer o cadastramento dessas pessoas que aqui estavam. Eles não queriam continuar aqui no local. É a informação que a gente tem, inclusive, dos moradores. Eles queriam serem cadastrados e serem transferidos para outras áreas cedidas pela Prefeitura ou até mesmo pelo governo do Estado. Isso não aconteceu e, por isso, eles estavam aqui e, infelizmente, acabaram sendo pegos por conta desse incêndio que começou na madrugada de hoje. Cássio. Obrigado, Marcelo, por informações. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações sobre esse grande incêndio que está acontecendo aí no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. A gente vai dar um tempinho para o Marcelo Bittencourt beber uma água, ele está ao vivo já há horas aqui com a gente. Marcelo, toma uma aguinha, descansa e daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações contigo. Beleza? Combinado? Bom, gente, vamos seguir aqui com o SBT Notícias, com uma informação. Logo em seguida, daqui a pouquinho, já volto com mais informações desse incêndio para atualizar você aí de casa sobre tudo o que está acontecendo. Bom, a Corregedoria da PM vai investigar 2 policiais que foram flagrados dançando forró durante o trabalho. O vídeo mostra os PMs que estavam fardados e armados se divertindo em um bar na região central aqui de São Paulo. O bairro tem o pior índice de violência da capital paulista. É isso mesmo que você está vendo. Um policial militar fardado e armado dançando forró. O colega dele não vê problema nenhum e toma uma lata de energético. Quem grava com o celular está indignado. O cara vai estar trabalhando, vai estar aqui dançando aqui, ó. E
e diz que os PMs tomavam mais do que um energético. Largo da Toconha, lá do Porto. Era pra estar trabalhando, os caras estavam bebendo cachaça. Este é o Bar do Porto, no Pari, centro de São Paulo, região degradada da cidade. Os PMs do forró foram trazidos para a corregedoria e afastados do trabalho nas ruas. Eles vão responder por abandono de posto, de viatura e exposição do armamento. Todos crimes militares. O vídeo causou revolta muito além do comando da PM. Grupos de mensagens formados por policiais destacaram, enquanto dançam, seguido dos nomes dos 24 policiais assassinados só esse ano em São Paulo. Para completar o absurdo, a região do forró é a que tem os piores índices de violência da capital paulista, de acordo com um levantamento inédito do Instituto Sou da Paz. A organização não governamental analisou os boletins de ocorrência do ano passado, em 85 distritos da cidade. Só a delegacia do Pari registrou em 2017 1.917 roubos, 2 latrocínios, 11 assassinatos e 27 estupros. Quando a gente olha, por exemplo, para um distrito como Pari, que foi o distrito com o índice mais alto de exposição à violência da cidade, você teve uma taxa de homicídio de 20 homicídios para cada 100 mil habitantes. Talvez esse número não seja por acaso. Ela vai estar trabalhando, ela está aqui dançando aqui, ó. E uma onda de ataques foi registrada após a morte de uma policial militar em Ananindeua, uma das 10 mais violentas do mundo. Só de domingo para segunda foram 27 homicídios na Grande Belém. Em todo o estado, 21 PMs foram assassinados desde o começo do ano. A despedida foi marcada por protestos e muita revolta. O corpo de Maria de Fátima Santos foi velado no batalhão onde ela trabalhava. Os carros da polícia foram impedidos de sair e alguns tiveram os pneus esvaziados. A cabo atuava na corporação havia 21 anos e desde o começo de abril fazia parte de um programa de proteção para policiais ameaçados de morte. Neste domingo, ela foi assassinada a tiros dentro de casa. Com medo, os parentes não querem aparecer. Se eles próprios estão sendo desprotegidos, imagine a população. O crime aconteceu em Ananindeua. A cidade da região metropolitana de Belém está entre as 10 mais violentas do mundo, segundo uma pesquisa de uma organização não governamental. O município paraense de Marabá e a capital do Maranhão também aparecem no ranking. Após a morte da PM, houve uma sequência de homicídios com características de execução. O vigilante Diego Pinheiro, de 24 anos, foi morto em casa. Foi invadida por vários policiais, está tudo encapuzado, pegaram meu sobrinho lá de dentro, levaram para fora. Bala. Em Belém, 5 pessoas da mesma família foram alvos de um ataque. Uma idosa de 63 anos e um adolescente de 13 não resistiram. Todos estavam com pistolas, armas de grossos calibres e todos desceram e efetuaram basicamente 50 tiros. A Polícia Civil disse que está investigando as mortes, mas não informou se há relação entre os casos e não quis comentar a denúncia de participação de policiais nos homicídios. Já a Secretaria de Segurança Pública do Pará afirmou que a ordem para matar PMs pode ter saído de dentro das cadeias e informou que a empresa responsável pelo bloqueio de celulares nos presídios será trocada. O governo do estado também anunciou reforço no policiamento. Nós intensificamos ronda, realizamos fiscalizações em todos os aspectos, mas nós temos que reordenar o nosso policiamento e redirecionar para ações mais efetivas. Para este pesquisador em segurança pública, a escalada de violência na Grande Belém tem a ver com a guerra entre criminosos e milícias. Você tem aqui um triângulo entre poder oficial, tráfico de entorpecentes e de armas e a chamada milícia, disputando aqui um espaço de poder para ver qual delas se consegue se impor. E uma cidade inteira em choque. Catanduva, aqui no interior de São Paulo, tem pouco mais de 120 mil habitantes, mas começou a semana com um problema comum nos grandes centros: a falta de segurança. Num só dia foram 5 assassinatos na cidade, um a menos do que registrado em todo o ano passado. Shirley mora bem em frente ao local onde uma das vítimas foi encontrada morta. Escutei 3 tiros. Aí escutei o tiro e falou, oh! E dali a pouco, aí demorou uns minutos, aí eu acho que a polícia esteve por aqui, sabe?
Testemunhas disseram à polícia que 2 homens de moto teriam se aproximado e o garupa teria feito os disparos, possivelmente com um revólver calibre 38. Minutos antes, esta mesma dupla de criminosos teria feito outras 3 vítimas, 2 delas adolescentes com 16 anos de idade. Em um intervalo de menos de 1 hora, 4 pessoas tinham sido executadas na cidade. A polícia agora vai continuar ouvindo as testemunhas para tentar entender qual seria de fato a motivação para a prática destes crimes. A principal suspeita é a disputa de ponto de venda de drogas. Horas mais tarde, um outro crime aconteceu. Um homem foi preso e um menor apreendido, depois de confessarem ter espancado um rapaz até a morte com golpes de pau e ferro. Barbáries que chocaram a cidade de pouco mais de 120 mil habitantes. Em todo o ano passado, foram 6 homicídios registrados. Eu fiquei com medo, a gente nunca viu essas coisas, né? E você que está chegando agora, 3 horas 49 minutos, voltamos com a notícia urgente de um incêndio de grandes proporções que aconteceu bem no centro de São Paulo. O repórter Marcelo Bittencourt fala ao vivo com a gente, está lá no local. Marcelo, qual é o panorama agora da situação? O que está acontecendo? Os bombeiros estão trabalhando incessantemente aí no trabalho de resfriamento do local? Exatamente, Cássio. Eles estão agora preocupados em fazer a limpeza e fazer também a contagem do efetivo, porque vários batalhões foram deslocados para cá de vários bairros, Zona Oeste, Zona Sul, região central, aqui mesmo, Zona Leste da capital paulista, e agora todo o comando está reunido para fazer a contagem do efetivo, para saber se algum agente do Corpo de Bombeiros ficou ali preso, ficou soterrado no meio dos escombros, porque eles estavam fazendo, Cássio, o combate ao incêndio. Prédio, a informação que a gente tem, de mais de 20 andares, estava completamente tomado pelo fogo, inclusive auxiliado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, quando o prédio, em segundos, veio abaixo. Foi uma imagem realmente muito forte. Nós estávamos, Cássio, nos preparando para uma entrada ao vivo, quando ouvimos já os estrondos, havíamos percebido que a estrutura estava completamente comprometida e a edificação era realmente questão de tempo para vir abaixo, e foi o que aconteceu. Sérgio de Oliveira conseguiu registrar o exato momento em que o prédio veio abaixo. Conversei rapidamente com o assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros. A informação de vítimas, falta agora fazer a contagem para saber realmente, oficialmente, quantas vítimas foram socorridas e para quais hospitais elas foram levadas. Perguntei se existe a informação de pessoas mortas. Ele só simplesmente me disse: existe informação de vítimas. Vítimas foram retiradas daqui, sim. E aí ele prometeu sair agora, ele vai conversar com o comando e tão logo ele volte, a gente vai abastecer e estar aí recolocando todas essas informações, que está tudo acontecendo em tempo real. Sérgio, por favor, mostra agora o grupo ali reunido, fazendo o trabalho de resfriamento. Como a gente disse agora há pouco, existe o risco de explosões por conta, Cássio, dos botijões de gás que estavam nessas casas, no prédio ocupado. Prédio ocupado já há alguns anos, era uma briga judicial. Inclusive, conversei com um amigo aqui da imprensa, ele falou que há cerca de 2 meses chegou a fazer uma matéria aqui que o proprietário já havia adiantado, Cássio, que era uma bomba prestes a explodir, porque não se conseguia retirar esses moradores e cada dia que passava eles iam. A informação que nos chega agora que o prédio era da antiga Polícia Federal e essa briga vinha se estendendo. E nós conversamos com um dos responsáveis, nós não, esse jornalista que conversou com a nossa equipe de reportagem, e que ele já vinha alertando que existia o risco iminente de um incêndio de grandes proporções aqui no local, Cássio. Esse é Marcelo Bittencourt trazendo aí informações ao vivo desse grande incêndio. Começou por volta das 2 horas da manhã neste prédio que tem cerca de 10 andares, que fica no Largo do Paissandu, bem no centro de São Paulo e no coração da maior capital do país. Em poucos segundos, Marcelo Bittencourt acompanhou esse prédio vindo abaixo e estava se preparando para entrar ao vivo aqui antes com a Lívia Raik no SBT Notícias, quando esse prédio de repente desabou, a estrutura inteira veio abaixo em poucos segundos nesse local, gente. A preocupação é tão grande, não só minha, como do Marcelo e de muitas
pessoas que estão acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar é que o local viu muitas famílias. Entre aí, essas famílias tinham muitos idosos e também crianças que moravam no local de forma irregular, porque esse prédio foi ocupado, era um prédio da Polícia Federal, houve uma ocupação ilegal, eles estavam morando ali há cerca de alguns anos já, mas essas famílias queriam fazer um cadastramento, queriam deixar o local, até pelo risco iminente que tinha desse prédio acontecer uma explosão ou ele vir abaixo. Mas não conseguiram sair a tempo, houve essa explosão aí no quarto andar de um botijão de gás, como o Marcelo Bittencourt nos trouxe com exclusividade aqui. Muitas famílias conseguiram deixar o prédio, principalmente as pessoas que moravam no quarto andar para baixo. Agora a gente acompanha uma imagem recuperada exatamente aí do momento que o prédio veio abaixo. Olha só o susto do Marcelo, ele olha ali para o prédio, olha só. Em questão, gente, de 2, 3 segundos, a estrutura inteira veio abaixo. Realmente uma imagem muito impressionante, uma imagem chocante. Inclusive eu estou até arrepiado aqui no estúdio de falar, porque eu não estou ali no local. Mas o Marcelo até pode nos relatar, Marcelo, o que tu sentiu ao ver, ao vivo, essa imagem de frente desse prédio desabando? O que passou pela tua cabeça, Marcelo? Deixa eu falar rapidamente com o tenente aqui. Estamos ao vivo, claro, tenente, falar, só para a gente dar esse respaldo para a sociedade. Números de feridos. Bom, a gente tem informações de vítimas, não posso precisar quantas são e não estão confirmadas ainda. São informações que chegaram previamente ao Corpo de Bombeiros no início do atendimento. Contingente, você tem um número de contingente? Sim. Quantas viaturas, quantos homens trabalhando? Nós temos, nesse exato momento, aproximadamente 160 homens, 57 viaturas fazendo o combate. Um dos prédios colapsou, o outro prédio que teve a irradiação do calor, que está em chamas, já foi evacuado, não corre o risco de colapso. E também não corre o risco de ter nenhuma vítima, foi evacuado, já está em segurança com relação às pessoas, ok? Está sendo feito combate. Tenente, a gente percebeu que no momento que houve o colapso da edificação, muitos agentes do Corpo de Bombeiros faziam um combate ao incêndio. E foi o prédio veio abaixo rapidamente, questão de segundos. Houve algum agente do Corpo de Bombeiros que se feriu ao risco de soterramento ali, de pessoas soterradas ali ou não? Do Corpo de Bombeiros não posso afirmar isso com toda certeza. Entretanto, ainda temos essa informação de possíveis vítimas. Vamos trabalhar em cima disso. A possibilidade de cães farejadores, depois que fazer todo esse rescaldo, virem para o local? Sim. Todos os meios serão usados, todos os meios possíveis que o Corpo de Bombeiros dispõe e outros órgãos também. As vítimas estão sendo levadas para quais hospitais da região? Por enquanto não houve o socorro de vítimas, ok? Então a gente está trabalhando na hipótese de haver vítimas, mas não houve o socorro. Caso seja confirmado, serão levadas para hospitais de referência, por exemplo, o Hospital das Clínicas, ok? O Corpo de Bombeiros tinha a informação desse risco iminente de um incêndio e quando o prédio veio abaixo, o Corpo de Bombeiros já tinha essa previsão de que por conta do incêndio a estrutura afetada ele poderia ruir? Olha, no caso de um incêndio, a gente trabalha sim com essa possibilidade de colapso da estrutura, ok? É claro que todas as medidas de proteção contra incêndio exigidas pela nossa legislação, caso cumpridas, elas vão garantir aí um mínimo de segurança para pelo menos a evacuação do prédio. Então, toda a ocorrência que o Corpo de Bombeiros atua, a gente prevê sim esse colapso, entretanto não espera que isso aconteça de uma maneira rápida, né? Porém, trabalhamos com essa hipótese. Okay? Agora, só para a gente finalizar, o que está acontecendo nesse momento? A gente percebe duas frentes, uma fazendo o trabalho de rescaldo e a outra combatendo as chamas do prédio vizinho. É essa a estratégia, nesse primeiro momento, fazer o rescaldo para evitar novas explosões de botijão de gás, enfim, e para, no segundo plano, combater o fogo ao prédio vizinho? Exatamente. Nesse exato momento a gente vai trabalhar aí com essa contenção do sinistro, ok? E com o resgate a possíveis vítimas. Então terão frentes combatendo o incêndio que ainda existe, existirão frentes aí tentando atuar nessa procura de vítimas, ok? E no isolamento do local para que esse sinistro não se espalhe. Ok, muito obrigado, Tenente André Elias, dando
Obrigado, tenente. A imprensa está querendo falar, os colegas da imprensa querendo também conversar em busca de informações. Trouxemos mais uma vez, Cássio, com exclusividade em primeira mão, notícias oficiais do que aconteceu. O prédio que entrou em colapso, a estrutura que não suportou as chamas, toda a base acabou sendo afetada e o prédio em segundos veio abaixo. A boa notícia é que não há nenhum agente do Corpo de Bombeiros ferido, que a gente percebe, é lógico, por conta do pó, por conta da fumaça, eles mesmos acabam se intoxicando, mas não se descartou, infelizmente, aí a possibilidade de vítimas, principalmente vítimas soterradas. Por isso, Cássio, a preocupação agora ali, ó, de fazer um rescaldo, fazer um resfriamento, resfriar ali o local que realmente está muito quente, toda a estrutura veio abaixo e a partir daí começam os trabalhos em busca de possíveis vítimas. Ele não descartou a possibilidade de cães farejadores serem trazidos já no início da manhã de hoje para já dar início à busca de pessoas soterradas ou não aqui nesse prédio que veio abaixo na região central da capital paulista. Cássio. Então esse é Marcelo Bittencourt trazendo informações ao vivo aí desse local, desse incêndio que atingiu um prédio de 10 andares, acabou vindo abaixo em poucos segundos. O Marcelo adiantou na entrevista aí com o tenente em primeira mão que o primeiro prédio desabou, o segundo prédio foi evacuado e não tem vítimas e que 160 homens estão trabalhando aí nesse rescaldo, na tentativa de que não haja uma outra explosão ou uma tragédia ainda maior. O Corpo de Bombeiros também informou aqui para a gente ao vivo que há sim vítimas, mas não há um número oficial. Então eles não estão informando se realmente houve um número exato ou não de vítimas. Eles disseram, apenas adiantaram, que não foi feito um socorro, um resgate das vítimas e elas não foram levadas para o hospital. Por isso que eles não têm um número exato. Então essa foi a conversa do Marcelo Bittencourt com o tenente. Obrigado, Marcelo. E olha, gente, além dessas imagens impressionantes que o nosso cineafista, o Sérgio Lúcio, fez ao vivo aí durante a madrugada, no momento da explosão, a gente tem novas imagens do desabamento desse prédio. Pode botar, gente? Olha só, gente. O prédio ali pegando em chamas e, de repente, olha só que impressionante. Esse prédio veio todo abaixo. Foi imagens feitas aí por moradores da região que estavam assistindo a esse incêndio. Todo mundo impressionado, ninguém conseguiu dormir. Realmente o fogo se alastrou muito rapidamente. Muitas pessoas estavam respirando a fumaça que tomou conta aí do céu do centro de São Paulo. Eles estavam filmando ali da janela de casa e olha só a reação do morador. Olha só, falou, que isso? É a mesma reação que todo mundo está tendo aí de casa, eu aqui, o Marcelo teve. O que é isso? O que foi isso, gente? Realmente uma imagem impressionante, um prédio totalmente em chamas, uma explosão que aconteceu no quarto andar de um botijão de gás, que acabou tomando conta desse prédio, depois, em poucos segundos, toda a estrutura veio abaixo e realmente muitos vídeos. Se você tiver vídeos, pode mandar aqui para nossa produção, que a gente vai botar aqui no ar para tentar mostrar a real dimensão desse incêndio e dessa estrutura que acabou vindo abaixo, aí, desabando bem no centro de São Paulo nessa madrugada. Começou por volta das 2 da manhã. Realmente a gente não tem informações de vítimas, mas no local era uma ocupação ilegal, onde moravam muitas famílias, entre idosos e crianças. O prédio, gente, muitos moradores que estavam lá reivindicavam um cadastro na prefeitura para deixar o local, um prédio que já apresentava problemas, um prédio que já foi dito já para a prefeitura que o risco de queda era iminente, mesmo assim nada foi feito no local e o resultado é esse, gente, o resultado é uma tragédia desse prédio que acabou desabando no centro de São Paulo. Então você que está acordando agora, chegando aqui no SBT Notícias, nesse feriadão de terça-feira, gente, a notícia é urgente, é em primeira mão aqui no SBT Notícias, é grave. O Marcelo Bittencourt está lá desde o início da madrugada, comentando, trazendo informações, falando do Corpo de Bombeiros, com vítimas, sobre esse grande incêndio que atingiu o Largo do Paissandu, esse prédio que tinha mais de 10 andares, mas a explosão aconteceu no quarto andar. Muitas pessoas que moravam nos andares abaixo conseguiram se salvar, mas as pessoas dos andares de cima, que era a maioria nesse prédio, ninguém tem informações ainda se elas estão soterradas, se elas conseguiram deixar o prédio. É isso, Bittencourt. Como é que está a situação agora aí no local? Pedir para o Sérgio mostrar toda a imprensa reunida aqui e olha só, vou fazer um giro aqui, olha a situação da quantidade, Cássio, de pessoas em busca de informações. A polícia conseguiu concentrar essas pessoas a um raio de 50, 60 metros para não dificultar o trabalho. Mais pessoas aqui são moradores aqui da região, vizinhos da região e pessoas, inclusive, que moravam no prédio. A gente percebe, hora ou outra, o desespero dessas pessoas,
Cássio, para você ter uma ideia, em busca de informações. Nós conversamos agora há pouco, falamos com exclusividade com o tenente, assessor de imprensa aqui do Corpo de Bombeiros. Ele não descarta a possibilidade de vítimas, não se dá para precisar agora, neste primeiro momento. Seria até, de uma certa maneira, prejudicial falar números agora. O que ele sabe é que existe a possibilidade muito grande, sim, de pessoas estarem soterradas exatamente naquela pilha, naquela montanha de escombro. É o que restou, Cássio, de um prédio de mais de 20 andares, com centenas de famílias que estavam morando de forma precária, de forma realmente muito difícil, com ligações clandestinas, botijões de gás. E aí houve uma explosão essa que teria acontecido, essa é uma informação extraoficial, de um morador, de uma pessoa que estava lá dentro, que teria presenciado essa explosão no quarto andar. E a partir daí o fogo se propagou rapidamente, até porque a construção no interior, muito material de fácil combustão, madeiras, pessoas que construíram pequenos quartos para se abrigarem aí. E a partir daí o fogo acabou se propagando rapidamente e ganhou todo o quarto andar e começou a subir. As pessoas que estavam no quarto andar, quarto, terceiro, conseguiram deixar o prédio. Mas a preocupação, por isso o desespero, Cássio, dessas pessoas, era das famílias que estavam nos andares superiores, quinto, sexto, sétimo, oitavo e aí em diante. Quando a gente chegou aqui, muitas crianças deixando o local. A informação da nossa central de jornalismo é que essa edificação tinha 24 andares. Portanto, a preocupação dos homens do Corpo de Bombeiros de tentar combater, frear a propagação desse fogo rapidamente, principalmente nos andares superiores, porque o medo, a preocupação, o temor é que essas famílias, essas pessoas que lá estavam, não tiveram um tempo hábil de deixar o local. Portanto, nesse 1º de maio, infelizmente, esse feriado, uma tragédia por ter ocorrido aqui. Mas nesse primeiro momento, a gente vai acompanhando o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. A informação é que há vítimas, sim, mas esse número ainda vai começar a ser propagado durante o dia. Cássio. Marcelo, até para deixar claro aqui para o nosso telespectador que o prédio, como muitos moradores e vizinhos aí próximos informaram, tinha estrutura comprometida, a estrutura era bem frágil, até por ter sido uma ocupação, o prédio estava abandonado, mas que a verdadeira causa aí do desabamento foi incêndio, é isso, né, Marcelo? Deixa claro que sim, a estrutura facilitou para esse desabamento, mas a principal causa foi a explosão desse botijão, é isso mesmo? Exatamente, a partir da explosão, deixa eu só pedir para sair de lado, porque não param de chegar viaturas aqui, Sérgio, nesse momento. Acompanhando, mais uma viatura chegando aqui, Escadamagiros, que vai ser utilizada para o combate ao fogo ao prédio vizinho. A informação que tudo começou por conta dessa explosão. Material, muita madeira, material de fácil combustão, o fogo se propagou rapidamente. O prédio, Cássio, inteirinho foi tomado pelas chamas. E a partir daí, a estrutura do prédio foi abalada, a edificação completamente foi abalado. Inclusive, o tenente acabou de falar agora, entrou em colapso. E era questão de minutos. Enquanto estávamos nos preparando para entrar ao vivo, iríamos fazer a nossa primeira entrada, ouvimos vários ruídos, explosões. Era a estrutura já apontando que iria ruir. Em questão de segundo, veio abaixo. Só deu tempo, Cássio, de se esconder, de se proteger de parte dos escombros que se espalharam pelo local. Houve uma correria muito grande, houve realmente um pandemônio aqui na região, mas a Polícia Militar rapidamente, junto com a CT, controlou a situação, conseguiu afastar os curiosos e o que a gente viu foi uma correria e os homens do Corpo de Bombeiros combatendo o fogo e tentando, no primeiro momento, se abrigarem e a partir daí voltaram, retomaram e agora estão em duas frentes. Uma fazendo o trabalho de rescaldo, Marcelo, resfriando toda essa estrutura que veio abaixo. Marcelo, até para atualizar o pessoal de casa, enquanto tu está nos falando, trazendo informações ao vivo, nos atualizando sobre essa tragédia, a gente está rodando imagens sobre o desabamento aí desse prédio. São imagens impressionantes feitas pelo nosso cinegrafista Sérgio Lúcio e também por moradores locais. Olha só, essa imagem foi feita por um morador que estava num prédio muito próximo e olha só, ele fala que isso, ele estava muito assustado, ele estava acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Esse incêndio começou por volta das 2 horas da manhã, ele resolveu filmar e de repente, poucos segundos
segundos, toda a estrutura que já estava comprometida veio abaixo. Então o Marcelo vai nos atualizando, até para ele saber, a gente está rodando aí imagens feitas pelos moradores próximos e também para o nosso cineafista, o Sérgio Lúcio. Podemos botar no ponto a imagem do Sérgio Lúcio? Uma imagem realmente impressionante. Olha só, Marcelo estava se preparando para entrar ao vivo quando de repente aí o Sérgio conseguiu flagrar a queda desse prédio que veio abaixo realmente de forma muito rápida, de forma inesperada. Marcelo, pode comentar para a gente como é que foi esse momento desse desabamento? Estava ali se preparando para entrar ao vivo, de repente houve uma explosão muito grande, provavelmente desse botijão de gás, e quando vê, tudo veio abaixo. Como é que foi esse momento, Marcelo, para ti que estava ali no local, a poucos metros desse desabamento? Exatamente, contamos muito com a experiência da equipe, principalmente do Sérgio de Oliveira, nosso cinegrafista, repórter cinematográfico, que ele começou a precisar, ele começou a escutar, a sensibilidade dele em captar a imagem, ele já me alertou. Bittencourt, esse prédio vai vir abaixo a qualquer momento. Vamos procurar um local para nos abrigar, um local responsável para que tenhamos uma cobertura realmente séria e não exponhamos a equipe. Foi o que aconteceu, mas foi questão de segundos. Houve alguns estralos, a gente conseguiu perceber que o prédio começou a balançar em segundos, Cássio. Ele veio completamente abaixo. Houve uma correria, inclusive pessoas em pânico. A partir do momento que esse prédio ruiu, ele veio abaixo, pessoas que estavam acompanhando todo o trabalho do Corpo de Bombeiros tentaram invadir a área. Para quê? Nesse momento de desespero, nesse momento de insanidade, tentar buscar informações de pessoas que possivelmente estariam no interior do prédio. Por isso o trabalho da Polícia Militar, por isso o trabalho do Corpo de Bombeiros e também da CT que estava no local, em conter essas pessoas, porque poderia ter ocorrido uma tragédia. As pessoas tentaram invadir para tentar, no auge do desespero, buscar ali informações ou ajuda e também a curiosidade de saber o que estava acontecendo. Portanto, foi uma situação, Cássio, complicada, uma situação realmente difícil, que o SBT, em exclusiva primeira mão, mostrou para todo o Brasil, infelizmente, essa tragédia na região central da capital paulista. E nesse momento, o helicóptero Águia retorna ao local. O helicóptero Águia retornando ao local, a gente percebe o carro do Corpo de Bombeiros com a escada a mar giros, porque a informação é que o incêndio ao prédio ao lado vai ser atacado. Esses homens agora, esses agentes, vão tentar agora confinar o fogo no prédio ao lado para exterminar esse fogo e aí sim, a partir daí, ficar realmente concentrados nos escombros, fazendo resfriamento e em busca também, já começam aí, busca de pessoas, de vítimas que possivelmente possam estar ali soterradas nesse escombro. Cássio. Marcelo, até vamos atualizar o pessoal que está chegando agora aqui no SBT Notícias. Esse incêndio aconteceu por volta das 2 horas da manhã, bem no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu. Um prédio que tem mais de 20 andares, gente. Acabou tendo uma explosão ali no 4º andar de um botijão de gás. Em poucos segundos, por causa do fogo, se alastrou rapidamente. Esse prédio veio abaixo. O Corpo de Bombeiros confirmou que há vítimas, mas não deu o número exato, não tem um número oficial, até por forma de preservar, enfim, as vítimas, para não dar uma informação errada logo cedo. Então, Marcelo Bittencourt está acompanhando desde cedo essa tragédia aconteceu aqui no centro de São Paulo. Ele trouxe a informação que esse prédio desabou e o segundo prédio foi evacuado e totalmente, não há risco de uma nova explosão e também não há vítimas nesse segundo prédio. Inclusive, os bombeiros, o tenente disse aqui ao vivo para a SBT Notícias, para o Marcelo Bittencourt, lá no local do incêndio, que 160 homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando aí no combate às chamas, agora também no trabalho de rescaldo. Inclusive, o Marcelo estava agora narrando o momento que o Corpo de Bombeiros estava chegando ali ao lado do outro prédio, também a chegada do helicóptero Águia da Polícia Militar. É isso, né, Marcelo? O helicóptero está aí ajudando também no trabalho de rescaldo. Como é que está a situação do trabalho do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar nesse momento aí no local? O helicóptero Águia acaba de ser acionado, chegou rapidamente, ele já estava no local. Ele saiu, foi fazer o reabastecimento, voltou, porque é fundamental, Cássio, o trabalho do Águia. De cima a gente percebe essa iluminação, é o Night Sun. Através dessa iluminação, eles conseguem monitorar, né, se outros prédios, como está a estrutura, se o fogo está se propagando para um outro lado. E lá de cima, eles vão informando, alimentando o capitão aqui na parte de baixo, que a partir daí vai determinando qual a melhor estratégia. Conversamos rapidamente agora com o agente que falou o seguinte: nesse primeiro momento, agora essa viatura que acabou de chegar agora,
com a escada Magiros, vai subir. Aliás, já está subindo. Olha a altura. Cerca aí de 30, 50 metros. E aí esses homens vão subir e vão combater o fogo que está confinado agora, 6º e 8º andar. A partir daí, se debelando esse incêndio, esse fogo, eles vão se concentrar nos escombros. Aí começa a busca de vítimas, a busca também de sobreviventes ou não nesse terrível incêndio que acabou vindo abaixo, ruindo essa edificação, esse prédio de 24 andares. Portanto, a situação é essa. Os homens do Corpo de Bombeiros não param. Estão correndo aqui várias viaturas, chegando a todo momento. Informações que estão sendo passadas. Inclusive, Defesa Civil já está aqui no local. Para quê? Para conversar com esses moradores que estão aqui no local, para se tentar, Cássio, ter uma ideia aproximada de quantas pessoas ou quantas famílias estavam nesse prédio quando ele começou a pegar fogo. E aí se teria um número, aí pessoas a serem resgatadas ou não desses escombros. Portanto, a informação oficial existem vítimas? Sim, mas é praticamente impossível. Neste primeiro momento, estamos ao vivo, está tudo em tempo real aqui, se falar de números. O que se sabe agora é que pessoas ficaram feridas, ficaram intoxicadas, algumas com queimaduras leves para o corpo, mas a preocupação está exatamente ali. Sérgio, fecha ali, Sérgio Oliveira, fechando. Exatamente. Para o Sérgio Oliveira poder filmar ali os escombros e também o trabalho neste momento aí do Corpo de Bombeiros, que está tentando resfriar esse segundo prédio para que não ocorra uma nova explosão. Até inclusive os bombeiros colocaram ali a escada Magiros, estão jogando aí jatos d'água para conseguir, enfim, tentar resfriar esse prédio. O segundo prédio foi atingido aí por volta aí do 6º andar, do 7º andar, para que uma nova tragédia não aconteça. Inclusive esse segundo prédio, até para reforçar, ele está pegando fogo neste momento, a gente pode ver, está pegando fogo ali um dos apartamentos, mas os bombeiros confirmaram que todo o edifício foi evacuado e não há vítimas. Então, nesse segundo prédio, a situação, apesar de estar o fogo acontecendo neste momento, a situação é um pouco mais tranquila em comparação ao primeiro prédio que acabou desabando e há vítimas confirmadas, mas não há um número oficial. É isso, né, Marcelo? Então, o segundo prédio, apesar de estar pegando fogo, os bombeiros estão controlando a área, mas a área, pelo menos, foi evacuada e não há um grande risco de novas explosões, porque não há mais vítimas no local. Já o primeiro, assim, há esse número confirmado de vítimas, mas não o número oficial ainda não foi divulgado. Exatamente, Cássio. Exatamente o que você acabou de dizer. A preocupação agora que a gente recebe e passa em primeira mão vai ser o controle do incêndio ao prédio ao lado. Não há mais risco de pessoas dentro desse prédio, mas há uma preocupação, porque o calor em excesso acaba afetando toda a estrutura do prédio e ele pode entrar em colapso, ele também pode ruir. Então agora a preocupação, até por conta do risco de um novo desabamento, é o controle. A gente percebe agora que a escada Magiros, os homens da escada Magiros já começam a trabalhar no combate a esse incêndio. A estratégia agora é confinar esse fogo. A estratégia agora é debelar esse incêndio no 8º e no 7º andar desse prédio ao lado, que foi contaminado, por assim dizer, pelo calor e acabou incendiando também. E por isso também o trabalho do helicóptero Águia por cima, iluminando para saber se esse fogo não se propagou ou possa se propagar para prédios vizinhos. Portanto, essa é a estratégia, é controlar agora o incêndio nesse prédio que fica na frente, incêndio esse que está acontecendo no 6º e no 8º andar desse edifício. Cássio. Marcelo, até uma pergunta aqui que eu tenho, até uma curiosidade. Quanto tempo demorou para essa edificação inteira desabar? Porque o fogo começou por volta das 2 horas da manhã, na explosão desse botijão aí, segundo alguns moradores, no 4º andar. Mas quanto tempo desde desse primeiro fogo que acabou atingindo aí o prédio até ele cair? Tem uma noção de quanto tempo ficou? Porque está acompanhando praticamente desde o primeiro minuto esse incêndio, né, Marcelo? Nós estávamos fazendo uma cobertura na cidade de Diadema, fizemos uma entrada ao vivo e recebemos a informação quase em tempo real do próprio Corpo de Bombeiros. A partir daí, comunicamos a nossa central de jornalismo e viemos para cá. O fogo começou na madrugada, no início da madrugada de hoje. E cerca de 2 horas e meia, esse prédio foi completamente, Cássio, consumido
pelas chamas. E a gente já percebia, visualmente era preciso, já dava para precisar que era questão de tempo para que esse prédio viesse abaixo, porque a estrutura estava ruindo. E quando houve um estralo, em questão de segundos, coisa de 5, 10 segundos, esse prédio veio completamente abaixo, Cássio. Marcelo, até eu estou confirmando aqui pelo Twitter do Corpo de Bombeiros, ao vivo aqui também no jornal, eles confirmaram aqui, botaram neste momento aqui a postagem que são mais de 57 viaturas, 160 homens trabalhando aí, de praticamente todas as unidades e grupamentos do Corpo de Bombeiros, trabalhando no rescaldo aí, no resgate também das vítimas desse prédio. Estou aqui com o celular ao vivo, estou conferindo todas as informações do Corpo de Bombeiros, enquanto o Marcelo está lá no local, está em loco ali acompanhando todas as informações, trazendo para a gente as atualizações dessa tragédia que a gente acompanha ao vivo aqui no SBT Notícias. Olha só, gente, essa imagem realmente é muito impressionante, me chocou muito. Olha só, desse morador que estava aí no prédio à frente, onde esse edifício acabou pegando fogo, ele acabou filmando e estava acompanhando o incêndio, o trabalho do Corpo de Bombeiros, quando de repente esse prédio veio abaixo, esse fogo que começou aí no início da madrugada e cerca de 2 horas depois, esse fogo aí acabou atingindo praticamente todos os andares, esse prédio veio abaixo, olha só que imagem impressionante. Também tem as imagens do nosso cinegrafista, o Sérgio de Oliveira, que estava acompanhando ali também com o Marcelo Bittencourt o trabalho ali do Corpo de Bombeiros, quando de repente também eles conseguiram flagrar ao vivo a queda, o desabamento deste prédio que fica aí no Largo do Paissandu, na região bem central aí de São Paulo. Olha só a imagem do nosso cinegrafista, o Sérgio. Inclusive o Marcelo ficou muito apavorado, ficou chocado, houve correria de muitas pessoas, inclusive os homens do Corpo de Bombeiros também se assustaram também com essa queda, que inclusive era iminente desse prédio, que era uma ocupação ilegal, e segundo o próprio Bittencourt trouxe aqui pra gente, que esse prédio era um edifício da Polícia Federal, só que ele foi desocupado, muitas pessoas estavam ocupando esse local de forma ilegal, muitas famílias, que inclusive elas não foram cadastradas, então as pessoas não tinham, a prefeitura e a imprensa, o Corpo de Bombeiros, não tem noção de quantas pessoas moravam lá de fato, porque as famílias buscavam sair desse local, até pelo risco iminente, porque a estrutura já estava um pouco comprometida, então eles estavam buscando sair desse prédio, só que isso não aconteceu e ele veio vindo abaixo aí antes dessa mudança dos moradores, antes deles deixarem o local. Realmente uma tragédia anunciada, uma tragédia muito grave que aconteceu nesta madrugada, nesse feriadão de 1º de maio. Todo mundo está muito preocupado, porque a gente não tem uma real dimensão de o que aconteceu com os moradores que estavam nesse prédio. Realmente, de fato, se estavam ou não estavam, quantas pessoas estavam lá. Então, é até muito preliminar, de forma irresponsável, a gente dar algum número. Inclusive, o Corpo de Bombeiros está tomando cuidado nisso, não está divulgando o número oficial, simplesmente falaram que sim, tem vítimas, mas não sabe se elas morreram aí em decorrência do desabamento, se estão soterradas ou se foi em decorrência desse incêndio que acabou tomando conta desse prédio de 24 andares, realmente um prédio gigante que estava abandonado há cerca de 15 anos. Era um prédio ocupado pela Polícia Federal. Gente, só para quem está chegando agora, 4 horas e 22 minutos, vamos recapitular um pouquinho desse incêndio. Olha só, a gente vê imagens feitas por um morador da região desse desabamento desse prédio, que começou no início da madrugada. Era um prédio que tinha, na verdade, 24 andares. Foi uma explosão que começou com um botijão de gás, atingiu o 4º andar e depois de poucos minutos esse prédio veio abaixo. Ainda não há informações de vítimas. Mais de 50 viaturas estão no local trabalhando aí no resgate também de vítimas, estão trabalhando no rescaldo, estão trabalhando também para evitar que esse fogo se alastre. Inclusive, um segundo prédio foi atingido, mas já foi evacuado, não há vítimas. Inclusive, o helicóptero Águia está neste momento, a gente vê ele sobrevoando aí nessas imagens ao vivo, também auxiliando aí o trabalho do Corpo de Bombeiros. O Bombeiros também já botaram a escada Magiros para tentar chegar o quanto mais alto possível, cerca, olha só, de 50 metros, eles aí com jatos d'água muito fortes, tentando resfriar aí as paredes desse prédio para que o fogo não se alastre. É uma região mais antiga assim de São Paulo, então é uma região habitada também por moradores ilegais, são por pessoas que invadiram prédios antigos. Então a gente acompanha ao vivo aí o trabalho dos bombeiros, conseguindo aí resfriar o local, conseguindo evitar que essa tragédia se propague ainda mais. É isso mesmo, Marcelo Bittencourt, a gente vê que os bombeiros estão aí trabalhando de forma muito forte, muito rápida, mais de 160 homens tentando evitar que esse fogo aí se alastre para outros locais. Exatamente, Cássio, exatamente o que você disse. Sérgio, fecha lá em cima, por favor, que você acabou de falar. Agora a grande preocupação, o controle ao incêndio no 6º andar já foi combatido, já foi exterminado.
A preocupação agora é combater o incêndio no 8º andar e fazer todo o resfriamento da estrutura, para que ela também não entre em colapso e o prédio venha abaixo. A preocupação é essa. Estamos ao vivo aqui? O senhor fala com a gente? Ô Cássio, se você